Vamos agora à nossa terceira regrinha sobre algumas propriedades de derivada. Neste caso, é a regra do produto. É a propriedade ao derivar produto entre duas funções. Eu vou colocar aqui o termo, tá? Primeira e segunda. Primeira simboliza a função f. Segundo simboliza a função g. Eu coloquei primeira e segunda para facilitar aqui na explicação geral, na explicação resumida, algo que vocês podem, fazer e fazer até vocês lembrarem da regra de forma resumida. Então funciona o seguinte, gente, tá? A derivada do produto entre duas funções, você vai fazer o seguinte: você vai derivar a primeira, multiplicar pela segunda, derivar f, multiplicar por g, mais a primeira vezes a derivada da segunda, ou seja, f vezes a derivada de g. Viu, gente, que não é igualzinho a outra? A derivada do produto não é você pegar a derivada de f e multiplicar pela derivada de g. Porque alguns pensariam isso, visto a regra da soma, a regra da diferença. A regra do produto não é assim. E o que tem de gente que erra, mesmo fazendo essas explicações, mesmo fazendo essas introduções, não está no gibi. Então, gente, ó, a regra de derivação de produto entre funções não é a derivada da primeira vezes a derivada da segunda. É um pouco diferente. É a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Essa é a regra. Então, nós temos aqui um exemplo. Eu fiz ele um pouco mais detalhado porque precisava para a explicação, tá? Então, nós temos o seguinte, ó. Aqui tem duas chaves. Essa chave maior é a chave, igual eu falei, da função maior. E essa função maior tem duas funções menores. As duas funções menores que são a f e a g. A f continua sendo a nossa função 3x² e a g é a nossa função 2x. Eu estou aproveitando essas funções porque já calculamos a derivada separadamente delas, tá? Então, vamos aqui aplicar a regrinha da derivada do produto. Eu não calculei, eu só coloquei, ó, é a derivada da primeira, a derivada de 3x², vezes a segunda é 2x, mais, esse mais aqui é da regra, tá, gente? Importante colocar, esse mais aqui é da regra. Mais a primeira, que é 3x², vezes a derivada da segunda, que é 2x. Eu só coloquei a regra, tá, gente? E eu peço para vocês fazerem isso. Na hora que vocês forem calcular a derivada envolvendo um produto de funções, coloquem como se estivessem aplicando a regra. Depois façam os cálculos, não façam direto, porque isso pode ocasionar erros, tá? Depois que vocês estiverem mais experientes, fizerem lá as 40 atividades que eu passei para vocês fazerem deste conteúdo, depois vocês podem fazer direto. Então vamos aí agora aplicar os cálculos. Qual é a derivada de 3x²? Nós já vimos que é 6x. Vezes 2x, vezes a função que estava aqui, vezes a segunda. Mais a primeira, que é 3x², vezes a derivada da segunda, que é a derivada de 2x, que é só 2, como nós vimos anteriormente. Então, gente, ó, vocês aplicaram a regra e na terceira linha, aqui na segunda linha de cálculo, na terceira linha que vocês estão vendo aqui, vocês só aplicaram as derivadas. Então, assim, esse aqui é um passo a passo bem claro para vocês fazerem. Primeiro aplica a regra, depois calcula as derivadas. Calculei as derivadas tanto de f quanto de g, na primeira parcela e na segunda parcela. Agora eu faço as contas. Quanto é 6x vezes 2x? 6 vezes 2, 12. X vezes x, x². Quanto é 3x² vezes 2? 3 vezes 2, 6. X², x². Então, nós temos o seguinte, ó. 6x vezes 2x dá 12x². Mais
3x² vezes 2 dá 6x². 12x² mais 6x² é 18x². Então, a derivada deste produto, 3x² vezes 2x, é 18x². Então, gente, a derivada do produto funciona o seguinte, ó. A derivada do produto é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Repetindo, a derivada do produto é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. É uma regrinha fácil de esquecer, porque às vezes vocês vão querer calcular igual vocês fazem da soma e da diferença e vão errar. Gente, alguma dúvida no cálculo, alguma dúvida na regra da derivada do produto? Pode perguntar aí.